Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o crente, o azeite e a volta do Senhor. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Dê-me a sua preciosa audiência e Deus falará com você. Vamos fazer a leitura de um texto? Eu quero ler em Levíticos, o capítulo é o de número 14, o versículo 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Eu gostaria de, baseado nesse versículo, falar sobre um dos símbolos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Parece de estranho, mas o tema da nossa reflexão é o crente, o azeite e a volta do Senhor. O crente, o azeite e a volta do Senhor. Nas Escrituras, se você for ler com detalhes, você perceberá que o azeite aparece como símbolo do Espírito Santo. Ele era usado nas solenidades, ou seja, o azeite era usado nas solenidades do Velho Testamento, como, por exemplo, na unção e consagração dos profetas, dos reis e também dos sacerdotes. Na Bíblia, o azeite, ele tem uma multiforme atuação. Foi usado para muitas coisas, né? E continua tendo a sua utilidade. Não tanto quanto naquela época, não é? Era usado também no ritualismo do Antigo Testamento. O texto que eu acabei de ler corresponde a isso. Quando uma pessoa ela se contagiava com lepra e por alcançar a cura da doença, que era uma doença muito difícil de ser curada, quando ela era curada, ela ia até o sacerdote e passava por um ritual, que é justamente o que eu acabei de ler. Então, aparentemente, algo aqui que é ritual pode ser usado como figura para uma reflexão muito importante para nós nos dias que estamos vivendo. Por que do tema o crente, o azeite e a volta do Senhor? É porque se nós não tivermos azeite na nossa vida, enquanto cristãos que somos, jamais estaremos preparados, prontos para a volta do Senhor. E a gente precisa compreender que essa é uma doutrina importantíssima no contexto da vida cristã. Porque aguardar, esperar Jesus é algo de fundamental importância. Por que é importante? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Você também não sabe. Eu não posso garantir, como você também não pode. Então, qual é a melhor postura para se ter enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, enquanto crentes que somos em Cristo Jesus? Então,
Dentro dessa linha, eu quero fazer uma pergunta para tentar responder. Qual é a melhor postura que um crente comprometido com Deus poderia ter nesses dias que antecedem a volta de Jesus? Essa é a pergunta que precisa de ser respondida. Qual é a melhor postura que um crente comprometido com Deus deve ter nesses dias que antecedem a volta de Jesus? É essa a resposta. Aliás, é essa a pergunta que eu quero responder. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender a ação do Espírito Santo. Quando eu li aqui o versículo, como já disse, aqui faz parte de um cerimonial que se fazia quando se libertava, quando recebia a cura da doença chamada lepra. É uma doença contagiosa, tanto que quando a pessoa ela se contaminava com a lepra, ela tinha que sair do convívio social. Ela tinha que sair do convívio social e só poderia voltar quando realmente fosse constatado que estava curada. E aí, então, ela ia para o sacerdote. O texto, se você ler, vai dizer o seguinte, só para a gente também entender. Versículo 15 do capítulo 14. Também o sacerdote tomará do log, do azeite, né, e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E aí vai começar o ritual com relação à pessoa que foi curada. A primeira coisa que ele tinha que pegar era daquele azeite específico e ungir a orelha do curado, do purificado. Então, permita-me fazer aqui uma aplicação sobre azeite na orelha. Qual é a melhor postura que nós devemos adotar enquanto Jesus não volta? A primeira é permitir que a nossa orelha seja ungida. Unção fala de quê? Da ação do Espírito Santo. Azeite na orelha aqui, meus irmãos, fala da habilitação para ouvir a voz de Deus. Quando você tem os seus ouvidos ungidos, uma das dádivas, uma das bênçãos que nós recebemos é o privilégio de estar habilitados para ouvir a Deus quando Ele fala. Partindo do princípio que também éramos espiritualmente leprosos, porque você sabe que na Bíblia o pecado pode ser simbolizado pela lepra. A lepra simboliza o pecado. E eu, você, todos nós, quero crer que todos nós, fomos libertos da lepra. Essa lepra chamada pecado que mata, que destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Então eu fui liberto da lepra, do pecado. Você também foi. Então qual é o ritual que eu tenho que me submeter? Deixar com que meus ouvidos sejam ungidos. Azeite na orelha. Azeite na orelha. Aí você vai compreender alguns versículos. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 22, tem um versículo lindo que diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem uma pergunta. Por que tem pessoas que ouvem Deus, mas é como se não tivesse ouvido? Porque não tem mudança. A pessoa continua fazendo tudo aquilo que estava fazendo. Sabe por quê? Porque o ouvido não está ungido. Não tem unção de Deus no ouvido. Você conhece alguém que não tem ouvido? Dificilmente. Pode até não ouvir direito, mas geralmente, pelo menos, o ouvido a pessoa tem. O aparelho auditivo a pessoa tem, às vezes não funciona.
Isso eu me referindo ao aspecto físico. E espiritual, como é que uma pessoa pode ouvir Deus e não dar atenção a Deus? É porque os ouvidos não estão ungidos. Então Deus me traz essa mensagem, faz com que ela suba ao meu coração, para que eu possa compartilhar com você de que a melhor forma para você, querido, nesse tempo, especialmente que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia que não vai embora, no meio de uma quarentena que já virou noventena, há mais de 3 meses que o país está sofrendo todas as influências desse vírus maldito, você precisa saber que nós precisamos atentos à volta do Senhor. Porque os sinais cada dia mais são visíveis e nós não podemos baixar a guarda. Então, se você quer estar pronto para a vinda de Jesus, permita que o seu ouvido, que a sua orelha seja ungida. Quando você ouve Deus, você muda de vida. O seu comportamento muda, você passa a viver uma vida diferente, você passa a dar valor às coisas do Senhor. Então, o primeiro destaque dentro do tema, o crente, o azeite e a volta do Senhor, é você permitir que o seu ouvido seja ungido. Azeite na orelha. Segunda verdade. Se você continuar lendo o versículo, vai dizer assim, ó. Primeiro disse, o restante do azeite que está sobre a sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E sobre o dedo polegar da sua mão direita. Aqui já agora não é mais na orelha, é na mão. É na mão, é um dos dedos da mão. Sobre o dedo polegar da sua mão direita haverá também a unção com esse azeite. Então, permita-me usar aqui a expressão azeite na mão. Deus quer ungir sua mão. Deus quer ungir sua mão para que você seja um instrumento de bênção. Azeite na mão fala da habilitação para o trabalho de Deus. Há um versículo lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, irmão, se você quer ser instrumento de bênção, se você quer ser uma pessoa útil, relevante para o reino de Deus, você precisa, acima de tudo, ter suas mãos ungidas. Que Deus possa ungir tua mão, querido irmão, querida irmã. Que você possa receber azeite na sua mão, para onde você chegar e colocá-la, a bênção de Deus alcance a pessoa. Que você possa ser instrumento de bênção. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que Deus possa ungir as nossas mãos. Que as nossas mãos estejam ungidas com azeite de Deus. Em outras palavras, é como se pudesse dizer que a sua mão esteja cheia de Deus, que o Espírito Santo esteja dominando as suas mãos, para que você seja instrumento de bênção, e aonde você chegar, a bênção de Deus chegue também. Azeite na orelha, azeite nas mãos. Mas não para por aí. Além de ter a orelha ungida, além de ter as mãos ungidas, o versículo ainda vai dizer assim, ó, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Orelha, mão e agora pé. Pé. Então, azeite no pé também fala, preste atenção, que coisa interessante isso aqui, ó. Fala da habilitação para andar nos caminhos do Senhor. Por que que tem gente que não consegue andar no caminho reto? Porque os pés não estão ungidos. Não estão. Se o Espírito Santo não estiver guiando os seus pés, você vai caminhar por caminhos tortos. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor e dele não se desvia, está escrito. Mas como é que uma pessoa consegue andar no caminho reto se os pés estiverem ungidos? Há uma canção que a gente canta na igreja que eu acho linda, que diz que meus pés somente vão
onde os santos possam ir. Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir. Aleluia! É isso, gente! Quando nossos pés estão ungidos, eu consigo caminhar dentro do caminho estreito, eu consigo caminhar dentro do caminho estabelecido pelo Senhor, mas quando meus pés não são ungidos pelo Espírito Santo, quando não há azeite, eu não consigo caminhar em caminhos retos, eu estou sempre caminhando em caminhos tortuosos, mas Deus está querendo ungir os seus ouvidos, Deus está querendo ungir as suas mãos, Deus está querendo ungir os seus pés, para que você possa trilhar caminhos retos, para que você caminhe no Senhor. Aleluias! Bendito seja o nome de Jesus, para sempre seja engrandecida a sua pessoa. Então veja que quem foi purificado, quem já abandonou o pecado, precisa de ter unção nos ouvidos, precisa de ter unção nas mãos, precisa de ter unção nos pés. E é tudo que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso conosco. Mas não para por aí. Orelha, mãos e pés. Mas a gente também tem alguns outros textos, e aqui eu vou associar o texto que eu já li, um outro, Hebreus. Hebreus, eu quero ler Hebreus capítulo 12, o versículo de número 12. Veja o que está escrito aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Pastor, o que o senhor quer dizer com esse versículo? Que nós precisamos ter também azeite no joelho, ou nos joelhos. Aleluia! Azeite nos joelhos, meus irmãos, fala da capacidade de articulação, que nos capacita a nos dobrar diante de Deus. O versículo está dizendo, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Há uma outra tradução que diz, e os joelhos paralisados. Por que não há mais articulação em muitos joelhos? Por que tem muita gente que não consegue se dobrar diante do Altíssimo? Porque está faltando azeite no joelho. Quando você lubrifica uma articulação, né, ela fica bem mais articulada, algo que começa a enferrujar, algo que começa a engripar, só é resolvido quando se joga azeite. Quando você põe óleo, o óleo faz com que a ferrugem vá embora, o óleo faz com que tudo aquilo que está atrapalhando a conjuntura seja eliminada e a pessoa consegue se dobrar novamente diante de Deus. Por que tem gente que não consegue mais levantar suas mãos diante do Senhor? Porque está faltando óleo, mão está cansada e os joelhos estão paralisados. Aleluia! Glória a Deus! Se há uma coisa que a igreja precisa, irmãos, é urgentemente ter os seus joelhos ungidos. O crente precisa de azeite nos seus joelhos, porque se você tiver com os seus joelhos ungidos, você vai continuar se dobrando diante do Senhor. Pergunto, você já dobrou os seus joelhos hoje para falar com Jesus? Vamos além, você dobrou seu joelho essa semana para falar com Jesus? Vou além, se você dobrou seu joelho esse mês, porque tem gente que mesmo no meio de tanta dificuldade, ele não consegue se dobrar diante do Deus que serve, ou pelo menos que diz servir. Por quê? Porque está faltando óleo, está faltando azeite. Aleluias! Mas Deus cura joelhos. Essa articulação precisa voltar a funcionar. Deus lubrifica joelhos. Então você sabe, eu já disse no início, estou aqui explorando uma linguagem de figura. Azeite é a ação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não tiver nos ungindo, se os nossos ouvidos, se as nossas mãos, se os nossos pés, se os nossos joelhos não estiverem ungidos,
dificilmente a gente vai conseguir esperar a volta do Senhor. Aleluias! A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Óleo aqui é símbolo do azeite, precioso, que é colocado sobre a cabeça, que desce a cabeça, a barba, e que vai às orlas dos vestidos do sacerdote. Em síntese, é como se Deus derramasse óleo na nossa cabeça e esse óleo fosse molhando tudo e nós ficarmos lambuzados desse óleo. Aqui é uma linguagem poderosa. Quando é que a gente vive em união? Quando está cheio do Espírito Santo. Por que às vezes a igreja tem tanto problema? Por que há tanta briga? Por que há tanto desentendimento? Porque está faltando o principal, que é óleo, que é azeite. Mas o crente precisa estar cheio de azeite, cheio do Espírito Santo, para quê? Para continuar esperando a volta do Senhor. Bendito seja o nome de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja, eu já disse de azeite na orelha, nas mãos, nos pés, nos joelhos, mas quer uma outra referência bíblica? Azeite no rosto. Azeite no rosto. Azeite no rosto. Salmo 104, versículo 15, fala sobre isso. Salmo 104, versículo 15. Rapidinho aqui para a gente caminhar para o encerramento dessa mensagem. Salmo 104, versículo 15, diz assim, ó. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir, e o seu rosto com azeite. O seu rosto com azeite. E o pão que fortalece o seu coração. Azeite no rosto fala do brilho, da alegria espiritual proporcionado pela presença de Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando eu estou cheio de azeite, quando eu tenho o Espírito Santo, isso reflete na minha face. Você olha para mim e você vê o Espírito Santo. E você poderia continuar mostrando azeite nas feridas. Lá no Novo Testamento, Lucas 10, 34, você também vê o bom samaritano pegando azeite e colocando na ferida. Talvez você está doente, talvez você está ferido, talvez você está machucado, mas o Espírito Santo está indo na sua direção para te ajudar, para te fortalecer, para te animar, para te encorajar e, acima de tudo, para curar você. Ele está derramando azeite na ferida que está sangrando. Ela será tratada. Ele vai espremer toda essa infecção para fora e vai jogar azeite. E você vai ser curado. Essa é uma poderosa lição, aleluia, que a gente aprende com azeite. Então, crente, cristãos em Cristo Jesus, que nós estejamos cheios do azeite, ungidos pelo Espírito Santo, para que quando Jesus falar, venham, nós possamos dizer, ora, vem, Senhor Jesus. Não brinque de ser crente. Cuidado, especialmente nesses tempos que estamos vivendo. Que Jesus possa me ajudar, que Jesus possa te ajudar, que o que nós falamos possa realmente ser levado a sério, que Deus possa ungir sua orelha, seus ouvidos, suas mãos, seus pés, seu joelho, seu rosto, e que você possa ter azeite nas suas feridas, para que você possa ser sadio na alma, no corpo e no espírito. Vamos orar. Pai querido, Deus de eterna bondade, nós acabamos de pregar uma palavra que mostra a importância do Teu Espírito Santo na nossa vida, para que nós continuemos esperando a Tua vinda. Eu sei, Pai, que sem o azeite, que aqui é símbolo do Teu Espírito, nós não conseguimos. Então eu quero pedir com a minha alma, me encha do Teu Espírito. Encha o Teu Filho do Teu Espírito, Pai, para que ele consiga viver uma vida piedosa, consagrada, santificada, e que nós possamos juntos, Pai, estar atentos quanto à Tua volta. Não permita que nós percamos o alvo, Senhor, da nossa vida, que é o céu.
que nós possamos estar atentos e que o Espírito Santo, aqui simbolizado pelo azeite, possa estar nos moldando, nos qualificando para viver uma vida piedosa e abençoada. Salva aquele que ainda não é salvo, liberta aquele que ainda não é liberto, purifica o leproso espiritual e dá a ele a experiência, Pai, de se relacionar contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo, terminando mais um programa Palavra de Fé. E a minha expectativa é de que você deixe ser guiado por Deus, que o Espírito Santo, que nesta mensagem foi ilustrado como azeite, possa estar lambuzando a sua vida, né? Purificando tudo aquilo de ruim que já tivemos para viver um novo tempo com o Senhor. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa ser instrumento de bênção para a sua casa. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.